Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de fevereiro, hoje é terça-feira, nós nos encontramos na 7ª semana do tempo comum. Suplicamos ao Senhor que derrame a sua graça, o seu amor sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Assim, convido você, amado irmão, amada irmã, a abrir o seu coração para a acolhida da palavra de Deus, especialmente o Santo Evangelho, que é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro. Amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos fala sobretudo desse caminho que o Senhor faz com os seus discípulos. Vale lembrar, sobretudo, aquela expressão muito importante, aonde Jesus fala: vá para longe de mim, Satanás, falando ao Pedro, mas o contexto do original dá margem para uma segunda tradução, que seria a expressão: vá para trás de mim. Então os discípulos estão seguindo o Senhor. No caminho, Jesus começa a falar da sua paixão. O Filho do Homem vai ser entregue aos homens. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar, medo de questionar, tinham medo do que significariam essas palavras. Eles não queriam aceitar a hipótese de que o Senhor iria perecer, ele é o Messias. Como o Senhor iria perecer? Como o Messias poderia sofrer? Chegando em casa, Jesus pergunta a eles: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Não respondem absolutamente nada, porque pelo caminho estavam questionando quem era o maior. E isso é de se compreender. Vamos juntos analisar algo importante. São Marcos não narra, porque Marcos é discípulo de Pedro, e seguramente na narrativa o apóstolo usa da humildade para não se colocar em evidência. Mas quando vamos para São Mateus, nós vemos uma realidade importante. Quando então, nesse contexto que Jesus manda Pedro para voltar para o lugar, um pouco antes, Jesus diz: tu és Pedro, Quefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro é então esta rocha firme em que a igreja é edificada, sobre a fé de Pedro. Então, ora, os discípulos já começam aí.
Pedro, então, foi eleito alguém importante. Nos momentos de suma importância, Jesus sempre elegia 3: Pedro, Tiago e João. Vale lembrar que Tiago e João recebem também um nome, Boanerges, os filhos do trovão. E então, no caminho, eles se perguntavam: quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Quem vai estar à direita de Jesus? Vamos assim pensar. E então o Senhor responde: quem quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Então, ser o último e aquele que serve a todos. Então, revestir-se de humildade, não querer as honrarias. Em seguida, toma uma criança, coloca no meio e abraçando diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, acolher, olha a expressão, acolher é muito mais do que simplesmente trazer para junto. Acolher, amados irmãos e irmãs, é também tomar como parte de si, como referência. Então poderíamos dizer em outras palavras, quem acolhe e vive como um desses meus pequeninos, uma dessas crianças, estará não só acolhendo esta pequena criança e vivendo como ela, mas estará me acolhendo e será como eu. Ser como Jesus, viver como o Senhor. E isso nós ouvíamos no domingo, quando o apóstolo São Paulo nos dizia, amados irmãos e irmãs, pela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele faz então o paralelo entre o homem terrestre e o homem celeste. Ele diz então a cada um de nós: como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. Somos convidados a ser, então, pessoas celestes. Pessoas que têm o céu como a pátria. Então, amados irmãos e irmãs, pelo caminho, os discípulos vinham se questionando. E o Senhor coloca para eles 2 realidades. Primeiro, o ser o último, viver a humildade, não buscar reconhecimentos. Segundo, acolher os pequeninos, e aqui as crianças, pois quem fizer esse movimento estará acolhendo o Senhor, e quem acolhe o Senhor está acolhendo aquele que enviou, ou seja, o próprio Pai. Não só acolher, mas ser como estes pequeninos, ser como as crianças, não na infantilidade, mas na capacidade de se admirar, na capacidade de se confiar, como o filho que se joga aos braços do Pai, assim também o façamos. Nos lancemos aos braços do Senhor, para dizer como o salmista: entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e o restante é com Ele, o mais Ele fará. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 13, e o autor deste livro está dizendo, sobretudo, como se ele estivesse dando instrução, ele diz assim: filho, se decidirdes servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante, inclina teu ouvido e acolhes as palavras de inteligência e não te assustes no momento de contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele, não o deixes, para que sejas sábio em teu caminho. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor, nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente. E para concluir diz assim: pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Então, os sofrimentos desta vida nos provam a fidelidade ao Senhor. Nós somos comprovados como homens e mulheres agradáveis aos olhos de Deus. Então, que nós possamos suplicar o auxílio de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, mas
que as dores e os sofrimentos dessa vida nos conceda a graça de sermos uma oferta agradável aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.